Olá, nós somos o grupo 4, que tem o tema Geopolítica do Mundo Contemporâneo e tem as integrantes, a Júlia Bassai, a Júlia Costa, a Marcela e a Jennifer. Bom, nosso grupo vai explicar o que é geopolítica, vai explicar também o mundo bipolar, vai explicar a mudança do mundo bipolar, a nova ordem mundial, vai ser muito interessante, então acompanhe. Bom, eu vou falar sobre as configurações do mundo contemporâneo. Ao final da década de 1990, o crescimento dos países emergentes passou a redefinir as relações internacionais que configuraram o mundo contemporâneo. A geopolítica mundial tem sofrido grandes modificações nos últimos 30 anos. A partir da década de 1980, as sucessivas dissoluções dos regimes socialistas na Europa. Em 1991, a União Soviética, país que idealizou um projeto político-econômico de oposição ao domínio ocidental capitalista, não conseguiu resistir às pressões internas relacionadas às multiculturalismo e à fragilidade de... Bem, hoje eu vim falar sobre os objetivos da geopolítica. Então, a geopolítica abrange todos os fenômenos históricos e políticos da atualidade. Ou seja, para você saber a geografia e a política de um país, você precisa estudar as guerras, você precisa estudar os conflitos, as disputas ideológicas, territoriais, questões políticas, acordos internacionais. Ou seja, para você entender a geografia e a política de um país, de um continente, seja lá do que você quer saber, você precisa estudar. Estudar o que aconteceu nesse país, quais foram as guerras, quais foram os conflitos e bem, resumindo tudo que eu disse, a geografia e a política em si, o objetivo dela é entender, estudar para que tal país ficou daquele jeito, porque a geografia dele ficou daquele jeito e porque a política dele ficou daquele modo. Enfim, deixa eu dar um exemplo. Antes da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, o Império, que antes era, se você falava Império Alemão, não era daquele tamanho. Mas, depois da Primeira Guerra, ou não sei se foi durante, eles se uniram à Prússia, que era um país que existia lá para os tempos da Primeira Guerra Mundial, se uniu com o Império Alemão, formando a Alemanha, que a gente conhece hoje em dia. Isso foi por questões políticas, questões econômicas e muitas outras coisas. Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido e é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Júlia do primeiro ano A e eu vou falar um pouco sobre a geopolítica. A geopolítica é um campo dentro da geografia que abrange os fenômenos históricos e políticos da atualidade. Ela tem como objetivo interpretar a realidade global, envolve o estudo de guerras, conflitos, disputas ideológicas, territoriais, questões políticas e acordos internacionais. A geopolítica tem como foco de estudo as perspectivas históricas, para assim oferecer explicações e reflexões sobre os temas abordados. Ela se apoia em diversas áreas do conhecimento, como história, ciências sociais e política. E a economia também. Bom, não confunda geopolítica com geografia política, pois ambas têm, abordagens distintas e elas são autônomas. Geopolítica é sobre relações internacionais e poder entre nações. Agora, a geografia política é sobre os estudos das relações entre estados e territórios. Obrigada. Bom,
Agora eu vou explicar os nossos slides. Como vocês podem perceber, esses são nossos primeiros slides, né? Certo? Então, o que é geopolítica? Geopolítica é uma área da geografia que estuda os fenômenos históricos e políticos da atualidade. Esse termo é um termo novo, que só passou a ser utilizado a partir do século XX, porque até então ele não era muito utilizado. Bem, como já foi dito, né, que a geopolítica é uma área da geografia que estuda os fenômenos históricos e políticos da atualidade, eu vou começar falando do mundo bipolar, também conhecido como Guerra Fria. Por que desse nome mundo bipolar? Por causa que durante a Guerra Fria, todos os países que não estavam participando dos conflitos entre Estados Unidos e a URSS, também conhecida como União Soviética, que após o fim da Guerra Fria, ela se fragmentou e acabou se tornando a Rússia, né? Todos os países que não estavam participando desse conflito, eles ficavam muito em alerta, com medo de uma possível terceira guerra mundial, porque eles tinham acabado de sair de uma segunda guerra mundial. Então, o mundo ficou dividido entre Estados Unidos e a URSS. A grande característica dessa mudança foi a passagem, né, do padrão mundial de poder, porque até então quem tinha grandes poderes militares, que tinha aqueles tanques de guerra, as bombas nucleares e tecnologias bem avançadas, eram países que mais tinham relações internacionais um com outros. E após o fim do mundo bipolar e a chegada da nova ordem mundial, esse cenário mudou, porque passou a ter relações internacionais, os melhores, né, aqueles países que tinham desenvolvimentos muito bom. Agora, aqueles países que tinham desenvolvimento ruim, né, não tinham uma boa relação internacionais com outros países. Bom, a nova ordem mundial foi um plano dotado após o fim da Guerra Fria pelo então presidente dos Estados Unidos, né, para reorganizar o mundo, porque ele estava aquela bagunça. Também ficou conhecido como a reconciliação entre os Estados Unidos e a URSS, né? A expressão unimultipolaridade, ela foi usada para designar que na nova ordem mundial, não apenas 2 países teriam grandes poderes, e sim vários países, que é o que acontece hoje, né? Vários países têm poderes de altas bombas nucleares, altos tanques de guerras, tecnologias muito avançadas. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. E muito obrigada.